Sobre o ônibus, é outra coisa que tenho acompanhado também o dia inteiro, é uma coisa curiosa, né? Desde que eu sou criança, e assim, isso já faz um certo tempo, mas no futebol a gente tem a impressão de que tudo vale, né? Eu vi várias comparações durante o dia. Se eu chegar aqui a tirar uma pedra num ônibus que está passando com as pessoas, ninguém vai achar normal. O motorista, o dono do ônibus, a empresa que é dona do ônibus, a prefeitura, sei lá quem, todo mundo vai atrás de mim, vai querer saber, vai querer que eu primeiro pague os danos e depois responda criminalmente por isso. Afinal, eu posso ter matado alguém dentro do ônibus, e no futebol a gente acostumou a achar normal. Então a gente acha normal que isso aconteça. Eu, sinceramente, eu temo muito, porque isso a gente está vendo é uma escala. Está vendo uma escalada, na verdade, assim, as coisas estão piorando com o tempo. Primeiro é ali, é uma batidinha na janela, é um grito de ameaça, é o cara que vai no aeroporto e fala que vai matar, e depois é uma pedra, depois é não sei o que, e agora já tem bomba sendo jogada no ônibus. Hoje a gente viu 6 pessoas feridas, outro dia invadiram o campo lá na Vila Belmiro, se o cara tivesse com uma faca, podia ter enfiado a faca no Cássio, e por aí vai. A gente está vendo uma escalada que eu não sei quando vai parar. E você disse, né, o futebol é vítima, eu até entendo, o futebol de fato é vítima, mas muitas vezes eu entendo que os clubes não fazem a força necessária para que isso mude. Eu vejo os clubes assim, eu não quero perder ponto. O Marcelo Paz, em todo o discurso, todas as entrevistas que ele deu, você vê o cara muito preocupado com a saúde dos jogadores, falando que Fortaleza não volta a jogar, mas sempre muito receoso de falar das punições ao esporte, porque sabe que um dia pode ser a torcida do. Aliás, outro dia foi a torcida do Fortaleza brigou aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, antes do jogo do Corinthians. Então, eu acho que está na hora do futebol se unir também em torno disso, porque antes de ser a perda de 3 pontos, a exclusão de um campeonato, pode ser a morte de alguém, pode ser a pedra ter pegado na cabeça de algum jogador de uma maneira mais grave e o cara morrer ali no ônibus, na frente de todo mundo. E está na hora de futebol se unir e não esperar algo drástico acontecer, mais drástico, né? Acontecer para todo mundo tomar uma medida. É um negócio muito grave que está acontecendo, um negócio muito pesado e que os clubes precisam se unir muito antes de ser algo uma morte, para ser mais claro, né? Para uma morte acontecer antes de alguém tomar uma medida. Eu torço muito para que um dia a gente leve isso mais a sério e que o futebol não seja esse campo em que tudo pode, racismo, violência, crime e tudo mais. Que algo diferente aconteça daqui para frente. Toda vez que acontece um negócio desse, eu torço. Tomara que esse episódio seja aí o primeiro, o último que sirva de exemplo. Mas não sei, eu não tô mais com essa esperança não, sinceramente, viu, Marília? Igor, eu vou passar a bola para você, mas a gente vai ouvir antes a sonora do Marcelo Paz, que estava dentro do ônibus Fortaleza, que depois de um empate pela Copa do Nordeste foi vítima de uma emboscada. Vamos ouvir. PVC, eu acho que a CBF e o STJD têm essa resposta, né? Eu acho que eles, como órgãos organizadores e fiscalizadores do futebol, eles têm essa resposta. Eu acho que não cabe a mim dizer se o esporte vai ser punido, né? É delicado, porque o crime houve, foi feito por algumas pessoas, e aquelas pessoas, sim, com certeza têm que ser punidas. Né? Sem dúvida. Eu acredito que não houve nenhuma conivência do esporte como clube ao que aconteceu, né? Nem incentivo, nem conivência. Se o Código de Justiça Desportiva tipifica que tem que punir, então tem que seguir o Código de Justiça Desportiva. Aí tem que ver o presidente Perdiz, o presidente Adinaldo, de fazerem valer o que é lei de forma exemplar, porque se não houver punição, se houver tipificação e não for punido, aí realmente vira bagunça, vira pior do que o que já está. Vai esperar o quê? Alguém morrer? Porque, gente, eu não estou exagerando, eu estava no ônibus. Poderia ter morrido alguém ontem. Não. Poderia ter morrido alguém ontem. Há um ano e meio foram as pedras no ônibus do Bahia, agora é uma bomba no ônibus do Fortaleza, daqui a pouco vai ser um tiro pela janela. Então, assim, independentemente. Eu acho que já teve um tiro no ônibus do São Paulo, viu? Acho que já teve um tiro no ônibus do São Paulo. No jogo São Paulo e Coritiba. Então, assim, uma pedra pode matar, uma bomba pode matar, um tiro pode matar. A gente está esperando exatamente isso. E aí, aí vai ser caso, se é que já não é, de parar o futebol brasileiro. De parar tudo. Todos os campeonatos. O Fortaleza não quer jogar. Fortaleza, enquanto não tiver os seus jogadores recuperados e a punição, a gente não quer jogar.
A gente assistiu aí as declarações do Marcelo Paz ao programa de primeira aqui do UOL, mais cedo, para a Domitila e para o PVC. E eu só quero fazer um adendo, porque assim como a gente se incomoda com o fato do Daniel Alves poder pagar para diminuir a pena dele, me incomoda muito que os dirigentes de futebol falem, abre aspas, a gente vai esperar morrer alguém para fazer alguma coisa, fecha aspas. Já morreu muita gente por causa da violência no futebol. A gente não dá mais nem o nome dos torcedores que morrem em briga por causa de jogo de futebol. Então a gente vai esperar morrer alguém famoso, porque morre toda hora, né, Igor? Verdade. Boa noite, Marília, Andrei, Danilo, Milho, o pessoal que está acompanhando a gente aqui na live. Nosso fim de papo aqui no UOL. Essa escalada, o Danilo pontuou muito bem, né? Assim, a gente está olhando o cenário se desenhar. Está todo mundo preparado já para dar essa triste notícia de que vai acabar alguém perdendo uma vida entre os jogadores, né? Fora, como você mencionou, Marília, entre os torcedores, que já acontece, sei lá, 35 anos mais ou menos. Acho que o Vessone tem esse levantamento, nosso colega, da primeira morte por briga de futebol diretamente, mas a gente parece estar esperando acontecer alguém de um time, de um jogador, de uma delegação dirigindo ou saindo do estádio por conta dessa questão da violência. E muito me incomoda como a ausência do poder público nesses casos, né? O Danilo mencionou, se a gente sair da rua, qualquer um de nós sairmos na rua e atirarmos uma pedra, alguém vai achar a gente, alguém vai identificar a gente, de alguma forma nós vamos ser responsabilizados, né? Se a gente viver principalmente numa metrópole como é Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife, enfim. E como as soluções são tão ineficazes ao longo desses anos todos, né? Hoje, o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, veio com o discurso de que, nossa, eu vou lá na CBF sugerir a torcida única por um ano no Brasil inteiro, como se essa fosse a solução para todos os problemas do futebol brasileiro em termos de violência, essa decretação. Nesse caso, fora do estádio. Torcida única. Não, do visitante, porque foi a torcida da casa que jogou uma bomba no ônibus do visitante. Ou é sem o jogador visitante, ou a bomba teria acontecido mesmo com torcida única. Não mudaria nada. Vamos ter que instituir o jogo fantasma, né? Já tem um treino fantasma, bota um time jogando na sua casa, simula a jogada, e o outro fica na sua casa, simula também, e aí vendo o que vai dar. Enfim, essas são as soluções que têm saído da mente dos nossos dirigentes, alguns deles, né? Uma total falta de eficácia em relação a isso tudo, claro, contando também com a ausência do poder público, principalmente nesse aspecto relacionado a torcidas, enfim, o que ocorre dentro do futebol. O futebol parece que é um universo à parte, em que esse direito, muito bem pregado e pontuado nesse exemplo da aplicação do Daniel Alves, não tem sido aplicado, na minha visão, com a eficácia e a necessidade que precisa. Então, a gente enxerga dirigentes meio olhando para o alto, assim, né, tentando entender o que fazer, ao mesmo tempo não tem poder de polícia, mas sempre com soluções mirabolantes que não têm eficácia. Enquanto isso, o cenário se agrava cada vez mais e episódios que vão escalando, e como a gente já comentou, parece que a gente está esperando alguém morrer, de fato, dentro de um time, de um ônibus, de um clube de futebol, para talvez tomar alguma solução, enfim, alguma decisão mais eficaz em relação a esse assunto. Andrei, me ajuda aqui. Na nossa enquete de hoje, eu nem chamei antes, hoje é um dia muito diferente, espero que todo mundo entenda, até os participantes aqui, que eu gostaria de ouvir mais hoje, mas o programa é curtinho. Os clubes brasileiros deveriam ser responsabilizados, de alguma forma, né, pelas ações violentas dos seus torcedores, não é exatamente por tudo. Para 63% sim e para 37% não. Queria que você comentasse o que resvalou ali o Marcelo Paz sobre a responsabilidade, o que está escrito no STJD sobre punição ao clube. Ia ser ele que ia falar nada sobre o esporte, mas sobre o que ele fala sobre o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E queria que você avançasse nessa responsabilização. Uma única vez, que eu vou me lembrar aqui, eu vi um time ser eliminado de uma competição por causa de um ato de um torcedor. Foi o Grêmio, na Copa do Brasil, por racismo, contra o goleiro Aranha na época. Isso parecia ter dado um recado aos torcedores. Você está prejudicando não só a pessoa com o seu crime, mas também está pegando no seu coração, não no bolso, está pegando no seu coração. O seu time está punido. Nunca mais. Por quê? Marília, a gente tem no episódio Aranha um exemplo de que um clube passou a ser responsabilizado pela conduta de grande parte da torcida. Não foi uma torcedora, a decisão teve base justamente num comportamento repetido por vários torcedores. Então se estabeleceu ali uma régua.
tem um comportamento que agride direitos humanos, que fere o estatuto da CBF, que fere o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, praticado por vários torcedores, nós vamos punir no rigor desses regulamentos e no rigor da lei. Só que o Grêmio, que passou a ser culpado a partir dali, se tornou vítima, porque passou a ser o único clube grande do futebol brasileiro. A gente tem outros exemplos de clubes menores que foram punidos também com rigor, que passou a ser punido por causa de um comportamento de um grupo de torcedores, um comportamento discriminatório. Então a Justiça Desportiva errou a partir daí. Tem outros conceitos que a gente precisa mudar e precisa mudar urgentemente, que a gente não pode mais permitir que as pessoas façam e se confundam. As pessoas se confundem muito com CBF/STJD. STJD, por força constitucional, uma justiça desportiva independente. A CBF é jurisdicionada do STJD. Ela precisa ser independente. O Edinaldo não teria que ter nenhum poder sobre o STJD. Não teria que ter. Mas a CBF financia. E aí que vem o questionamento sobre a independência da justiça desportiva brasileira. Isso foi questionado também globalmente lá no Tribunal Arbitral do Esporte, que ele era financiado pelo Comitê Olímpico Internacional e se criou em caso para se buscar receitas independentes para que esse tribunal se ganhasse legitimidade e independência. É o que tem que ser feito também no Brasil. Profissionalizar a justiça desportiva para ela ganhar mais independência e não se confundir jamais Tribunal de Justiça Desportiva com o CBF. Edinaldo é uma coisa, tem o poder executivo e o poder, no caso, né, entre aspas, judiciário do esporte, que deve ser independente por força constitucional, o STJD. O que o STJD pode fazer? Ele pode aplicar o que traz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD? Pode. O CBJD fala em responsabilidade do clube no entorno do estádio. Se fosse no estacionamento, nos portões de acesso, na rua do estádio, da Ilha do Retiro, seria mais fácil de enquadrar o esporte. Agora tem a Lei Geral do Esporte, que fala da responsabilidade do clube no entorno do estádio num perímetro de 5 quilômetros. Será que não dá para aplicar a Lei Geral do Esporte aí? E não ficar restrito ao CBJD, o julgador nesse caso? A responsabilização do clube, para mim, ela é sim importante. Como que esses torcedores entram no estádio? Eles têm alguma vantagem, algum preço diferenciado? Esse é o ponto X, Andrei. E por que o clube, de uma maneira exemplar, para mudar o comportamento de diversos clubes e para mostrar o compromisso que tem pela segurança nos estádios, pela responsabilidade administrativa, pelo combate à violência, pelo equilíbrio esportivo, ele não bane essa torcida na presença nos seus estádios, no seu estádio? Por que ele não bane de vez os seus torcedores ou os torcedores dessa torcida organizada da presença na Ilha do Retiro? Seria um compromisso público que o esporte assumiria pela paz nos estádios e contra a violência nos estádios. Claro que para se combater essa violência, Marília, a gente já falou, inclusive aqui no UOL várias vezes, de um trabalho conjunto do Estado, que trabalha por um lado, e do movimento esportivo, que trabalha por outro, para combater esse tipo de violência. Agora, enquanto o esporte ficar passando a bola para o poder público, e o poder público ficar responsabilizando o esporte, a gente vai ter essas cenas repetidas. O Estado precisa agir, identificando esses responsáveis e punindo no rigor da lei. A gente precisa noticiar, dar nome aos criminosos, Marília. Fulano foi preso. Ciclano foi condenado, Ciclano entrou na cadeia. Por quê? Porque agrediu um torcedor, porque matou um torcedor, porque atirou pedra no ônibus. A gente precisa dar nome. E o movimento esportivo precisa dar um recado bem claro. Torcedor violento não pode fazer parte da nossa cadeia associativa. Não pode frequentar os nossos estádios, não pode ser sócio do nosso clube. E banir imediatamente assim que o CPF for localizado, o CPF for apresentado. É um trabalho conjunto. O direito tem um papel fundamental, os regulamentos privados também. Mas o ser humano, um papel fundamental. Os presidentes de clubes precisam se reunir urgentemente e precisam urgentemente tomar medidas contra esses torcedores /criminosos. O Estado precisa agir, Andrei, porque, obviamente, um catalisador dessas medidas, Marília, é a impunidade. A impunidade alimenta esse tipo de comportamento. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Então, o STJD, ele pode agir por iniciativa, ele precisa ser provocado em relação à aplicação da Lei Geral do Esporte neste caso? Precisa ser o Fortaleza a reclamar ou um procurador do STJD pode agir por iniciativa própria? Um procurador pode agir,
obviamente, e a CBF pode praticar uma notícia de infração e o próprio Fortaleza pode apresentar uma notícia de infração que vai ser analisada pela Procuradoria do STJD. E hoje ninguém fez isso. Eu não tenho informação, não sei se o Danilo ou o Igor tem de alguma notícia. O procurador... Até agora ninguém apresentou notícia de infração. O Fortaleza disse que ia esperar. O Fortaleza disse que não vai jogar, mas disse que ia esperar. Não tenho nenhuma notícia. Fortaleza... Do STJD não há nenhuma movimentação de processo nenhum. E a CBF, para quem não viu, se tiver estômago para isso, entre na nota oficial da CBF, que lamenta profundamente os ocorridos e espera que a Polícia Militar do Estado de Pernambuco consiga rapidamente resolver o problema, ponto final. Então, essa foi a repercussão oficial de quem poderia, por isso que eu te perguntei, qual é a movimentação que a gente pode esperar? Por enquanto, é a nossa indignação. Nesse caso aí, Marília e amigos, em relação ao STJD, em relação ao STJD, a Procuradoria ela pode sim, o André já mencionou, abrir a notícia de infração, analisar isso tudo por imagens, mas tem uma questão que eles precisam verificar sobre a jurisdição aí dentro do tribunal em relação a qual a distância do que o fato ocorreu, né? Eles precisam checar isso, se foi algo relacionado à praça do desporto, se não foi. Então, esse é o processo do que está rolando nesse momento na Procuradoria, é checar se isso diz respeito ao evento esportivo em si, ali, o jogo e tal, ou foi um evento alheio, que aí eles empurrariam, né, para o poder público cuidar disso aí. Então, nesse momento está nesse estágio, dentro da Procuradoria, eles estão checando para ver se é possível fazer uma notícia de infração e aí, enfim, denunciar o clube do esporte, né, nesse caso, e, enfim, levar o caso adiante no âmbito desportivo. Agora, no âmbito criminal, enfim, ou outra coisa civil, aí dependeria de algum outro andamento relacionado à polícia, enfim, alguma investigação que ocorresse no poder público em si. Eu ia falar que para mandar umas fitas métricas para o STJD, mas por satélite, hoje você já vê qual é essa distância. 24 horas depois, minha filha de 5 anos é capaz de entrar no Google Earth e ver a distância do estádio para o ocorrido. E o que estaria fazendo o ônibus do Fortaleza em Recife, se não tem a ver com evento esportivo? Tenha santa paciência, né? Por favor, desculpa, mas é que tem umas coisas que não dá. Marília, posso falar uma coisa? Por favor, Mili, desculpa. Então, eu acho o seguinte, tudo isso aí, eu concordo com tudo, mas faltou a gente analisar um braço dessa história. A CBF é uma empresa privada, milionária ou bilionária, né? Tem muito dinheiro parado no banco que está rendendo juros. A gente precisa também educar. O outro braço disso é a educação. A gente não vai sair disso punindo um agressor por vez, um estuprador por vez. A gente precisa de educação, né? Então, eu sugeriria que a gente tivesse uma confederação que não vai ser a CBF, vai ter que morrer essa para nascer outra, que educasse, que usasse essa dinheirama que o futebol no Brasil gera, porque gera um dinheiro incalculável, é calculável, tá lá, eu nem não sei quanto é, mas é fácil achar quanto é. 1 bilhão, eu acho, tá? Eu estou chutando, mas um chute levemente embasado. Para educar os clubes, educar as torcidas, educar a gente. A gente precisa de educação, porque a gente não vai sair disso se a gente focar no Daniel Alves. A gente não vai sair disso se a gente focar no cara que atirou a pedra. Não é assim que a gente vai sair disso. Sabe como começa a vida de um estuprador? Curtindo postagens de violência contra a mulher. É assim que começa. Você que está me ouvindo e está puto com o Daniel Alves, eu sugeriria pensar em você. Você chama a atenção dos seus amigos quando eles contam que bateram na namorada? Ou que fizeram uma gracinha de puxar o cabelo dela? Ou que traíram ela numa relação que é monogâmica? Ou que fizeram uma piada misógina? Você é o cara que chama a atenção do seu amigo? Ou você é o cara que faz isso? Pensa em você. Porque a gente só vai sair disso se a gente esquecer. O Daniel Alves não é um monstro, gente. A sociedade é monstruosa. Essa sociedade que a gente vive é monstruosa. Então a gente precisa de educação. A punição só serve se andar junto com a educação. Há dinheiro para isso no Brasil. A CBF é uma empresa muito, muito rica. Os patrocinadores precisam dar um passo à frente para dizer, a gente quer que esse dinheiro seja investido em educação. E também em gramados, né, gente? Mas isso é um outro assunto.